amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Nesta tarde vamos falar sobre a nomeação dos concursados. E para falar de um tema tão complicado, que deixa as pessoas tão ansiosas, nós vamos receber aqui o diretor da Secretaria de Imprensa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Samuel Fernandes. Também a diretora da Secretaria de Assuntos de Raça e Sexualidade, Letícia Montandon, e especialmente o Michael Carone, que é concursado e foi aprovado e está aguardando nomeação. Tudo bem, gente? Tudo. Sejam bem-vindos. Bom, quem estiver acompanhando a TV Comunitária, o TV Simpro, pelas redes sociais, vocês podem enviar perguntas, tá bom? Na fanpage do Simpro, na fanpage da TV, vocês vão enviar perguntas e nossos convidados vão tentar responder aqui ao vivo. Então, vou pedir para vocês mandarem perguntas sobre o tema do programa de hoje, que é a nomeação dos concursados, tá bom? Para iniciar, eu vou pedir, então, para o Samuel falar um pouco qual a nossa conjuntura, né, com o GDF aí, desses concursos, tanto de 2013, 2016, 2014, que estão pendentes, gerando bastante ansiedade nos professores e orientadores que passaram no concurso aqui no Distrito Federal. Nós temos hoje 3 concursos em andamento da educação. Temos o concurso mais antigo de 2013, que ele vai vencer, inclusive, agora em junho de 2018. Nós temos lá 600 professores aprovados. 600 professores ainda aguardando no banco para ser chamado. A maioria deles de educação física. São diversas disciplinas, mas a grande maioria são professores de educação física aguardando as nomeações. Temos também o concurso de orientador educacional de 2014. Esse ele vence em maio de 2019. Foram 1.058 aprovados. Infelizmente, até hoje, o governo nomeou apenas 5 aprovados nesse concurso. Então, nós temos ainda 1.053 aguardando as nomeações. E o último concurso, o concurso de 2016, que são quase 3.000 professores aprovados de diversas disciplinas, a grande maioria deles de atividades, um concurso aí dos professores de atividades, que o de 2013, o cadastro reserva, foi zerado ainda em julho de 2014, então desde julho de 2014 não se nomeia professores de atividade, então a carência é imensa, então o governo precisa nomear, né? Então são esses três concursos aí de professores que estão em andamento, né, da área da educação, que o governo precisa fazer essas nomeações. Perfeito, Samuel. Tem já uma professora aqui com um questionamento justamente dentro desse concurso de 2013, que vai perder sua validade em junho, né? Exato. Desse ano. Então, são 600 professores no banco, não é isso? Exatamente, aproximadamente 600 professores que aguardam as nomeações. E esse concurso ele vai vencer agora em junho de 2018. Há alguma expectativa de se nomear esses professores que estão aguardando há tanto tempo? Olha, nós estamos cobrando do governo constantemente as nomeações desses professores para que zere o cadastro, ou se aproxime de zerar o cadastro reserva desse concurso, né? Assim como aconteceu nos concursos anteriores, nós estamos aí cobrando do governo para que se nomeie uma nomeação expressiva também desse concurso de 2013, pois já está perto do vencimento dele. Perfeito, foi justamente o que ela colocou aqui, que não houve nenhuma nomeação expressiva desse concurso. Não, na verdade, assim, já houve nomeações no governo Agnello, inclusive zerou o cadastro de várias disciplinas, né? O governo anterior nomeou milhares de professores, inclusive as disciplinas de atividades foi zeradas e outras também. Agora, o governo Hollenberg, de 2015 para cá, ele vem nomeando muito pouco. De 2015 para cá, nós já tivemos quase 3.500 professores que vêm se aposentando e apenas 590 professores tomaram posse. Então você vê, a conta aí não bate. Apenas 590 professores tomaram posse ao longo de 3 anos. Então é muito pouco. Então esse governo que não vem fazendo as nomeações. Então o concurso está para vencer e nós estamos cobrando aí as nomeações. Perfeito. Então está respondido aí para Simone Pérez. Vou fazer uma pergunta agora para a Letícia, ainda também a questão desses concursos, né? Tem um concurso de 2014 que é
específico para orientadores, não é isso? Exatamente. O concurso de 2014, ele foi realizado com apenas essas 5 nomeações, né? São 1.058 aprovados, 5 nomeações, lembrando que esse concurso ele demorou 9 anos para acontecer. Então, assim, a defasagem, né, a necessidade desse profissional na rede pública do Distrito Federal é imprescindível, né? Precisa nomear porque está em falta, né? Não tem orientador o suficiente na rede pública. Esses profissionais precisam estar lá. Só lembrando que o anterior a esse, o último concurso de orientador foi em 2004. Nossa. E anterior a isso, a nomeação tinha sido em 2008. Então você vê, de 2008 para cá, saíram vários orientadores que se aposentaram, alguns faleceram, né, e outros pediram exoneração. Então, de lá para cá, muitos saíram da rede pública. Hoje, a carência de orientador na rede pública gira em torno de 700 orientadores na rede. E nós tivemos, né, inclusive, um TV Simples específico sobre esse tema, a gente falou bastante sobre Exatamente. Aí, ou seja, a última nomeação do concurso de 2004 aconteceu em 2008. Aí o governo abre um concurso, o governo anterior abriu um concurso em 2014, 1.058 aprovados e o governo nomeia apenas 5, né? Hoje nós temos uma carência de 700 orientadores de imediato. Então o governo precisa fazer essas nomeações e milhares de orientadores educacionais aguardam nas escolas. E, aliás, a violência nas escolas está aí acontecendo, né? E os orientadores são imprescindíveis, é um profissional imprescindível nas escolas públicas. Obviamente, a violência, o bullying não vai acabar, né? Mas iria diminuir drasticamente se tivessem o profissional, pedagogo, orientador educacional em todas as escolas, né? Inclusive os pais que estão assistindo aí a TV comunitária agora, nesse momento, eles têm que cobrar, têm que ver se na sua escola tem o orientador educacional, porque é um profissional fundamental em todas as escolas públicas do DF. E muitas delas não tem. E quando tem, é um número insuficiente. Perfeito. Samuel, também dentro do que você está falando, tem uma questão que não vale só para os orientadores, mas também para os professores, né? Se os professores não são nomeados e alguns ou muitos se aposentam, fica uma lacuna enorme, eles acabam contratando temporariamente alguns profissionais, não é? E deixa uma carência ainda maior, porque, não sei, fragiliza o vínculo, o trabalho não fica tão expressivo porque precisa de um planejamento escolar, né? Exatamente. O governo, na verdade, ele acaba cometendo um ato ilegal quando ele coloca um professor temporário na vaga de um professor que deveria ser efetivo. Ou seja, as vacâncias de aposentadorias, falecimentos e exonerações, elas devem ser ocupadas por professores efetivos, professores concursados. Inclusive tem uma lei inclusive do professor Israel, que ela foi publicada no Diário Oficial do dia 1º de dezembro de 2014. Está lá no Diário Oficial. O governo apenas não cumpre a lei. São várias coisas que esse governo não cumpre. E mais uma delas é essa. Ou seja, todas as vacâncias de aposentadorias, falecimentos e exonerações devem ser ocupadas por professores concursados. E o que acontece? Já são aí quase 3.500 professores apenas aposentados. E o governo ele não nomeia os professores. De 2015 para cá, foram apenas 590 professores que tomaram posse. E o restante? O que foi feito? Foram colocados professores temporários nessas vagas. Aí o governo vai colocar, muitos professores não estavam em sala de aula. Eu até concordo, nem todos estavam em sala de aula. Alguns estavam readaptados, outros estavam fora de sala de aula em todas as funções. Mas não venham me dizer e nem convencer o sindicato que todos esses 3.500 estavam fora de sala de aula, até porque não é verdade. A grande maioria estava sim em sala de aula e o governo precisa sim fazer essas substituições por professores concursados e imediatamente, porque ele comete uma ilegalidade quando ele coloca professores contratos temporários nessa vaga. Obviamente, nós temos que deixar claro que os professores contratos temporários, eles são fundamentais na rede pública de ensino, mas para as carências temporárias. Os professores contratos temporários,
eles estão lá para substituir a professora que sai de licença maternidade, o professor que sai para licença paternidade, o professor que sai para licença de tratamento de saúde, para substituir, inclusive, o professor que sai para a direção da escola, o vice-diretor, o supervisor, os coordenadores pedagógicos, ou seja, são essas carências temporárias que o professor contrato temporário, ele deve substituir. Aí quando o governo coloca os professores temporários para essas vacâncias definitivas, aí sim vai faltar professor temporário para substituir, inclusive, o professor que precisa sair para gozar do direito da licença prêmio, já que o governo não vem pagando a pecúnia quando o professor se aposenta. Ele não paga, mas ele também não libera o professor para usufruir na época que ele está na ativa. Por que ele não libera? Porque não tem o professor, entre aspas, temporário, para fazer essa substituição. Por quê? Porque ele coloca o professor temporário para para a vaga do professor efetivo. Então falta o professor temporário, entre aspas, né, para as vagas que seriam deles. Então, há toda essa lacuna aí que precisa ser resolvida e o principal é o governo nomear o professor e o orientador para resolver todos esses problemas. E não é por falta de concurso, né? Tem uma questão aqui que a Adriana Silva colocou nas redes sociais, ela quer saber a quantidade de vagas hoje no Distrito Federal para professores. E nós temos esse concurso 2016 que tem 3.000 pessoas ainda para serem chamadas, né? Quem não foram chamados. Olha, se a gente for fazer uma conta rápida, 3.500 professores quase se aposentaram nesses 3 últimos anos. E 590 tomaram posse. Obviamente, nem todas as vagas são os professores que estão em sala de aula, né? Que são as vagas. Algumas dessas vagas aí, os professores... eles estão fora de sala de aula, não são vagas realmente definitivas. Mas, tirando uma média, hoje falta na rede pelo menos 2.000 professores. 2.000 professores imediatamente concursados para serem nomeados imediatamente. E orientadores, pelo menos 700 orientadores. Aí eu vou falar, nós temos pelo menos 3.000 professores do concurso de 2016, com cadastro reserva para ser nomeado, e pelo menos 600 professores com cadastro reserva do concurso de 2013. Mas ao longo do ano de 2018, nós vamos ter novas aposentadorias, né, falecimentos, infelizmente, mas acontece, e novas exonerações. Então vai abrir novas carências definitivas e o governo deverá também fazer essas nomeações para não cometer também novos atos ilegais, como vem acontecendo, porque essas carências definitivas devem ser ocupadas por professores também concursados e não professores temporários. Perfeito. Bom, a Carla Lorena aqui nas redes sociais deve estar aguardando uma nomeação para orientador, que ela coloca assim: o sindicato tem a quantidade de carências de cada disciplina, poderia divulgar nas redes sociais para que possamos pressionar mais ainda o governo, né? Então, Letícia, é uma necessidade também que todos se envolvam, né? Tanto os orientadores como os professores, como é o caso aqui da Lorena, devem se envolver para pressionar o governo para ocorrer todas as nomeações, não é isso? Isso. Assim, precisar em cada disciplina, isso nem o próprio governo acho que consegue ter isso, porque tem uma movimentação dentro da nossa categoria. Por exemplo, um professor de atividades que tem uma habilitação para português, ele pode migrar fazer essa mudança, né, na dupla habilitação e pode aposentar naquela vaga de professores. Então, o que a gente tem é a nomeação, a gente tem um quadro gigantesco defasado de professores que precisam de nomeação. Como o Samuel falou, são mais de 2.000 professores, porque aqui a gente falou, por exemplo, esses 3.500 e poucas, né, aposentadorias, isso a gente não está falando das exonerações, dos falecimentos. Então, assim, o quadro de falta de professores é gigantesco. E o que o sindicato luta é por nomeações de efetivos, porque o que a gente percebe é um governo que precariza a estrutura da categoria, contratando temporários. Não estou falando que contratar professores temporários é um serviço precário, não é isso.
a forma de trabalho, as condições que esse professor trabalha, que é precária, porque ele não tem direito a abono, ele não tem direito a um atestado de... Cava um buraco e cava outro. Exato, buraco, né? ele não tem a estrutura legal, por isso que o efetivo tem, e ele está exercendo as mesmas funções. Então, por isso que a gente luta para que esses professores, que exatamente, muitos professores que estão aguardando nomeação trabalham como contrato temporário, eles estão ansiosos esperando para ocupar essas vagas efetivas, né, para poder ter as condições, né, legais, né, que ampara os efetivos, né. Claro. Letícia, tem uma contribuição aqui da Glau Barbosa, ela está falando o seguinte, pergunta quando vamos ter um cronograma de nomeação dos orientadores educacionais. Mas, assim, nos bastidores a gente estava até conversando que não é essa a primeira meta, né? O próximo passo, qual é o próximo passo? Exato. A gente está fazendo várias movimentações, né? O Simpro tem apoiado as comissões, né? As diversas comissões, tanto do concurso de 2013 como 2014. A gente vê a angústia dos orientadores, né? Porque ali a situação é surreal. Essas 5 nomeações, eles nem nomearam as 50 vagas previstas do concurso. Somente as 5 nomeações, né? Que tem as vagas imediatas, o que é previsto no edital, que são as 50, nem isso o governo nomeou. Então, esse pessoal está adoecendo lá dentro, né, assim, da comissão. A gente vem acompanhando esse pessoal e a gente está trabalhando junto para pressionar o governo. Então, por isso que é importante a gente estar nesse ato, no dia 25, agora, às 15 horas, na frente do Buriti, justamente para a gente poder lutar, não pelo cronograma, não somente por isso. A gente tem que lutar pelas nomeações imediatas mesmo, né? Porque, assim, cronograma, ele pode soltar, mas pode ser mais uma enrolação, né? Então, a gente precisa de nomeação, porque o quadro está drástico, né? Claro, tem uma contribuição aqui que, deixa eu encontrar, que a Dalila Lopes fala, né, que uma escola de qualidade precisa de uma equipe completa. Então, se você não tem orientador, é claro que vai ficar defasado, né, o funcionamento do trabalho. Isso. Vamos aproveitar aqui a presença do Michael, que ele está aguardando ser nomeado e tem uma situação também em casa da esposa que é orientadora e não é chamada, né? Como é que você... porque a gente está vendo de um lado... Mas como é para você que está aguardando isso, sair, essa nomeação, para conseguir encaminhar a vida, por assim dizer, né? Então, a grande questão que a gente está percebendo é, primeiro, esse concurso, a gente sabe que existe a carência, sabe que existe as vacâncias e o governo não está respeitando a educação, pois a gente tem um número expressivo de professores e orientadores que estão aposentados e o governo não está cumprindo. E a própria questão do governo de falar que não tem dinheiro, ela cai por terra porque é uma substituição. Ou seja, a partir do momento que o governo nomeia um professor aposenta e ele nomeia um outro professor, isso não gera impacto, porque isso é uma substituição e o orçamento da EF ele já prevê lá o total da carreira do magistério. Então, o que a gente quer é que o governo cumpra o nosso Estatuto do Magistério, nomeando as carências definitivas para que não gere isso. Por exemplo, eu participo da comissão dos aprovados, a gente fez até um levantamento, nós temos cerca de 400 professores que são contratos temporários e passaram nesse concurso de 2016, ou seja, dependendo do que acontecer, nós vamos ter professores que passaram no concurso, mas que vão ser chamados de forma temporária, sendo que o governo tem dinheiro, tem recursos, está faltando, o que a gente percebe nesse governo? Está faltando vontade política, porque tem a vaga, tem a carência, tem o orçamento, e por que ele não nomeia? E aí acho que é uma falta também de gestão? Falta de gestão, falta de vontade política, porque se o governador quiser, ele pode nomear, porque existe a disponibilidade orçamentária, existe as vagas, e o governo não está cumprindo. E essa é a pior coisa, que essa expectativa, essa falta de informação, essa falta de transparência do governo com a categoria. O próprio governo colocou no início do ano que a educação das 3 áreas prioritárias, saúde, segurança e educação, nós somos a área que ele menos contemplou. Então a gente precisa aí de uma mudança e essa é a expectativa. Aí, nós estamos aprovados e o governo não sinaliza. E aí dia 25 agora tem um ato que a gente vai participar junto com o Simpro para exigir essa nomeação e esse respeito com nós que somos aprovados. Igual a Letícia colocou, exemplo dos orientadores, 3 anos aí
e o governo nomear 5, ou seja, uma falta total de respeito. Perfeito. Marco, tem uma questão também que é a seguinte. Esse concurso 2013 perde a validade em junho agora de 2018. E esse concurso 2014 perde a validade em maio de 2019, né? Fala pra gente um pouquinho como é lidar com essa ansiedade que essa instabilidade gera, por favor. Sim, a grande que gera esse medo, né, do aprovado, porque você vê o prazo do seu concurso. Passou 2 anos, ele é prorrogado, está chegando 4 anos, aí um concurso que você se dedicou, você batalhou e você chegar ao ponto de poder perder um concurso público por falta de gestão e falta de vontade política de um governo que, infelizmente, não está levando a educação, tratando a educação do jeito que ela merecia. É claro, é muito complicado, né? Para quem está assistindo, é bom vocês verem como são os dois lados da moeda, né? Tem uma outra questão aqui que o Rafael Soares colocou, né? Vamos ver quem pode me responder. Podemos denunciar as carências da rede pública de ensino para que o Ministério Público tome as devidas providências em favor das nomeações? Claro, se tiver faltando professores na rede, devem ser denunciadas, né? Inclusive o sindicato está lá e é só procurar o Simpro, o Ministério Público. Inclusive nas escolas, no início do ano, é importante todos ficarem bem atentos. Se faltar professor na escola, gente, liga para o sindicato, avise procure o diretor do Simpro, avise, porque nós precisamos denunciar essa falta de professor. O que a Secretaria de Educação vem fazendo? Ela demora, inclusive, a substituir professores temporários. Muitas das vezes o professor aposenta e a Secretaria de Educação, ela demora a substituir esse professor para colocar, inclusive, o professor temporário nessa vaga. Então, quando acontecer isso, vamos denunciar, porque aí é uma grande irregularidade. Porque se o professor aposentou, tem que ser substituído por um professor concursado. Aí o governo, o professor aposenta, o governo demora a substituir e quando faz a substituição, ainda substitui por um professor contrato temporário. Isso tem que ser denunciado. Samuel, tem uma pergunta interessante aqui, que é a Vanessa Pereira, ela questiona o seguinte: foi dito no DFTV que a carência efetiva seria de apenas 300 professores. Então, será que você pode esclarecer? Porque os dados não batem, né? Olha, inclusive, eu participei daquela matéria e a Kelly da SUGEP também participou. Inclusive, depois ela entrou em contato comigo e ela falou que não deu essa informação de números para a Rede Globo, né? Ela mesma falou comigo, inclusive depois ela me disse que enviou uma nota para a Rede Globo para falar que não informou números de déficit de professores para a Rede Globo, né? Então, ela mesma colocou que não informou números de déficit de professores. Então, ela não sabe de onde tiraram aquele número de 300 professores, o déficit, né? Então, ela não informou qual era o déficit, né? Eu até perguntei para ela, então qual é o déficit? Porque para mim, o número inclusive que eu informei na entrevista foi que faltam pelo menos 2.000 professores, né? Mas infelizmente a gente conversa com eles 10 minutos e eles colocam apenas uma pequena edição, né? Eu coloquei inclusive na minha fala tudo isso, né? Que faltam pelo menos 2.000 professores, falei dos orientadores, que faltam pelo menos 700 orientadores na rede, mas eles colocaram apenas aquela questão mesmo dos professores, da questão dos atestados médicos, né? Mas enfim, é isso. Perfeito. Bom, nós estamos tendo muita participação nas redes sociais, muitas perguntas. Podem perguntar. Eu acho que compensa. Vamos aí para responder. Até depois a gente fazer um outro programa também sobre essa temática. Claro. E eu sugiro que vocês enviem as perguntas também depois lá para o sindicato para esclarecer tudo direitinho, porque o programa é muito curtinho, não dá para responder todas as perguntas, né? Então, estou pulando aqui algumas e estou puxando aqui as outras, mas eu agradeço inclusive a participação de todos vocês e a audiência aqui na TV Comunitária de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre o ato do dia 25, como está organizado, quem pode participar, como vai funcionar, pode ser? Pode sim. Então, assim, basicamente, esse ato, a gente fez
algumas movimentações com aposentados e concursados, porque a pauta era parecida, né? Mas ele é exclusivo para os concursados, né? Então, vai se iniciar às 15 horas e nós estaremos lá com carro de som, Samuel vai estar lá, vamos dar o nosso recado, né? E a gente, para dar um recado com peso, a gente precisa dos professores que passaram nesse concurso lá com a gente, né? Eu falo isso assim, porque eu já passei também por isso. Eu e o Samuel, a gente já foi da comissão, ele foi do concurso dele, eu fui do meu concurso de 2013, por sinal, e a gente sente realmente assim, tanto que é diferente quando a participação dos professores nesses atos é massiva, né? Expressiva, precisa ter professor. Exatamente. Pessoal, e para ter um número expressivo de nomeações, agora, no final de janeiro e início de fevereiro, nós precisamos da participação de milhares de professores e orientadores aprovados. Olha só, nós temos aí quase 3.000 professores do concurso de 2016. Nós temos aí praticamente 600 ainda aguardando do concurso de 2013. E praticamente 1.000 aprovados do concurso de 2014. Então nós temos aí mais de 4.600 aprovados da educação. Então, pessoal, mais de 4.600. Se a metade comparecer, nós vamos ter aí mais de 2.000 aprovados lá em frente ao Palácio do Buriti. Se cada um levar um acompanhante, nós vamos ter 4.000 pessoas. Pessoal, o governo só vai nomear se aquela praça estiver lotada. Nós não podemos fazer um movimento com menos de 4.000 pessoas, porque senão o governo não vai fazer uma nomeação expressiva. O governo só vai nomear se realmente aquela praça estiver lotada de professores e orientadores aprovados, pedindo a nomeação. Então fica aí o recado. No dia 25 de janeiro, quinta-feira, às 15 horas, todos em frente à Praça do Buriti, chame os seus parentes, chame os seus convidados, chame todo mundo da família para lotar a Praça do Buriti. Pessoal, é importantíssimo. Aproveite agora que estão de férias, os últimos dias de recesso, e vamos lotar aquela praça, porque é apenas com a mobilização que vai amolecer esse governo aí para realmente chamar um número expressivo de professores e orientadores para esse início de ano, porque somente com a mobilização que nós vamos conseguir um número expressivo de professores e orientadores na rede pública agora no início do ano letivo. Perfeito. Bom, o programa está perto do fim e as perguntas continuam, mas o pessoal está falando aqui que vai estar presente no ato do dia 25, e eu convido a todos vocês que estão assistindo que quem não for, né, da categoria, que apoie a educação em Brasília, no Distrito Federal, né? Inclusive, é uma maneira bacana da gente mostrar para algumas emissoras que vão estar lá que não são apenas 300 que estão... a quantidade de professor que está aguardando, de orientador que está aguardando, não é só 300. Então, por isso que é importante não ter só 300 lá. Porque a comunidade vai estar vendo aquilo ali também e vai observar, mas tem alguma coisa errada. Esse tanto de gente esperando nomear e o governo não nomeia, tem alguma coisa errada. Então, por isso que é importante estarmos em peso. E outra coisa, gente, isso aí foi inclusive um pedido, né, dos professores e orientadores lá para o sindicato apoiar nessa organização aí do movimento. Então não vamos ficar apenas nas redes sociais, vamos realmente lá para as ruas, vamos em frente ao Palácio do Buriti, porque não adianta ficar apenas lá no site do Simpro, lá na fanpage reclamando, porque na hora de ir realmente para a rua, nós precisamos ir, mas precisamos ir em número suficiente para impressionar o governo. Não adianta ir lá, chegar lá, ter 500 pessoas, 600, ou então um número até menor, porque senão o governo vai ver que tem aí mais de 4.500 aprovados e um número inferior brigando, aí realmente as nomeações vão ser pequenas. Preciso mobilizar, né? Isso. E aproveitando que o Samuel está falando, gente, acho que esse é o momento da carreira magistério, nós, professores, orientadores, juntamente com o Simpro, irmos juntos lutar. E principalmente, pessoal, a hora é agora, nós estamos aí
no momento crucial, que é o início do ano letivo, que a educação vai ficar destaque, precisamos nos mobilizar, igual o Samuel colocou, nós estamos no período de férias e recesso. Quando começar o ano letivo, muitos vão estar trabalhando, muitos não vão poder estar comparecendo. Então, o momento de fazer um ato expressivo agora, junto com o sindicato, é dia 25, e a gente conta, a comissão dos aprovados dos magistérios, a gente está correndo atrás, e a gente precisa de você aprovado. Lá dia 25, juntamente com o Simpro, brigando para a nomeação. Perfeito, gente. Bom, acho que no mais, todas as dúvidas vocês podem entrar em contato lá no Simpro, né? Qual seria a secretaria ideal para esclarecer essas dúvidas? Não, pode entrar em contato na fanpage do Simpro, na página do Simpro, ou então ligar para qualquer diretor, que tem os telefones disponíveis também na página do Simpro, que nós estamos todos disponíveis aí para responder as questões. Inclusive no dia 25 está todo mundo lá. Exatamente. O principal dia também, no dia 25, todo mundo vai estar lá também presente para tirar todas as dúvidas. Perfeito. Bom, então o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam pelas redes sociais, especialmente aí na fanpage do Simpro, e agradecer principalmente a presença de vocês aqui, tá bom? E dizer que sempre seria até interessante ter um outro programa após o ato, né? Porque tem muita gente que está mobilizado, está querendo saber mais sobre esse assunto, tá bom? Obrigada pelo Eu que agradeço aí, qualquer coisa nós voltaremos aí para dar notícias, esperamos que quando voltarmos para dar notícias boas com notícias de novas nomeações e nomeações expressivas para todos vocês. Perfeito, então. Um bom ato para vocês, tá ok? Obrigado. Bom, é isso. Esse foi o TV Simpro. Eu sou Paula Nogueira. Convido a vocês que estão assistindo esse programa que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília. Informo que vocês podem rever esse programa no site do Simpro, nas redes sociais do Simpro e também no site da TV Comunitária e nas redes sociais aqui da TV Comunitária. Muito obrigada e até logo.